A gente está falando muito sobre transformação digital, todas as modificações que a gente tem visto no mercado, assim por diante, né? Qual foi o principal motivador para a Cefaz adotar a abordagem de desenvolvimento em microserviços? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade da gente poder estar trocando experiência aqui, né? Principalmente com o Pablo, com o Oscar, que são parceiros nossos, que a gente discute muitas vezes, muitas soluções e ideias que a gente tem. Respondendo a pergunta, a ideia de microserviço, para mim, por trás dela, tem o princípio de dividir para conquistar, que a gente já conhece há séculos, então na hora que eu consigo quebrar a solução monolítica em partes menores, facilita a minha gestão, deixa ela mais autocontida, na hora que eu tenho que investigar algum problema de produção, de consumo de memória, de recurso, isso aí já restringe bem o escopo, que traz um ganho para mim, uma facilidade para a gente poder fazer essa investigação. Espero com isso aí evitar problemas como aconteceu há alguns meses atrás, a gente passar um tempão investigando um problema de uma funcionalidade particular do sistema, porque ele era monolítico, então ele acabava consumindo muito recurso, mas não sabia direito onde. Então, o primeiro benefício que eu acho do ponto de vista de produção e estabilidade é esse, quando eu quebro ele numa arquitetura de microserviço. Outro, enquanto gestores de TI, nós três aqui que estamos aqui somos, a gente tem uma obrigação até institucional de trazer mais eficiência para o Estado, e isso aí a gente consegue utilizando melhor os recursos que a gente tem. Então, em vez de eu precisar escalar horizontalmente aplicações, criando máquinas virtuais de 8 GB, de 12 GB, como há muitos casos a gente tem lá na Cefaz, eu conseguiria fazer isso aí com containers bem menores, escalando simplesmente aqueles microserviços. Então, com isso aí eu consigo utilizar muito melhor o meu parque computacional que eu já tenho, eu amplio a vida útil dele, por assim dizer, tá? Fora os outros ganhos que eu tenho de agilidade, né, de trabalhar com microserviço, eu consigo tornar ele mais independente, para várias pessoas poderem trabalhar independentemente sem um afetar com o outro. Então, a gente imagina que vai ter só ganhos com relação a isso aí. Claro que, sendo bem sério, a gente está no nível em que estamos iniciando esse processo, vai demorar um tempo até a gente ter uma maior maturidade com o uso dele. Excelente, quer dizer, você está resolvendo muitos problemas operacionais com a adoção dessa nova tecnologia. Com certeza, com certeza. Isso aí a gente espera trazer vários ganhos em várias frentes, para desenvolvimento, para produção e até mesmo uma melhor utilização dos recursos públicos. Excelente. Oscar, aproveitando a mesma linha, tá? A vida das fintechs preocupa o BNB? Foi algo que influenciou a aposta na transformação digital? Como é que vocês estão encarando essa coisa de fintechs? Estão fazendo alguma coisa com isso? A pergunta é complicada essa. Os bancos quase todos estão sendo indagados a respeito disso. Quem não está sendo alijado de mercado. E da última Febraban, muita coisa, o último encontro da Febraban de tecnologia, né, o CIAB, ocorrido esse ano, muitas dessas questões foram discutidas, apresentadas. É bem lembrado, na verdade, ano passado e retrasado tinha uma área só de fintech. Exatamente. Então, na verdade, mesmo, né? até hackathons específicos para fintechs dentro desses eventos. E aí, assim, no final das contas, eu acho que são menos... As pessoas têm falado muito em termos de modelos concorrenciais. E eu estou falando assim, é uma nova perspectiva de encarar o mercado em função do novo consumidor, né? Que os bancos, fintechs e todas as empresas, de uma maneira geral, estão encontrando. Então, são pessoas que precisam receber produtos e serviços customizados, de qualidade, com a rapidez alta, custo baixo. Cada vez mais rapidamente. Eu não estou falando só da perspectiva do banco, que fornece produtos e serviços bancários, mas da perspectiva do Estado, que precisa também oferecer serviços para o cidadão. Então, nesse aspecto, os bancos eles têm se estruturado internamente do ponto de vista de estabelecimento de uma cultura ágil, não só do ponto de vista de desenvolvimento ágil, porque é falácia. Eu não posso isolar um departamento achando, por exemplo, que questões relacionadas, por exemplo, à gestão de demandas e de ofertas de serviços de TI vai estar resolvida em função disso. A TI ela tem que se alinhar estrategicamente com o negócio. Então, o negócio precisa pensar ágil. É uma questão importante essa. Então, nesse sentido, eu lembro sempre muito do Porta de 1985, né, de estratégia competitiva, que ele fala o seguinte: olha, o mercado está aí. Mesmo empresas que dominam o mercado, que têm market share importante dentro desse mercado, precisam de que algumas empresas menores elas atendam pontos que não são costumeiramente atendidos pelas empresas grandes, que são vazios de mercado, que ajudam a desenvolver esse mercado e ajudam essas empresas a se reinventarem, né, do ponto de vista de oferecer produtos e serviços. O Banco do Nordeste, como todas as outras empresas bancárias, eles têm chamado as fintechs para dentro do banco, a partir da estratégia de hubs de inovação.
no caso do Banco Rubini, no caso do Itaú, o Cubo, e aí vai. Essas empresas, quando elas são chamadas, elas contribuem não só com ideias inovativas, mas também com o processo mesmo de criação dessas ideias. E, eventualmente, por exemplo, hoje em dia o banco já tem, inclusive, hospedadas algumas dessas empresas, fintechs, outras empresas, startups, que também atingem outros tipos de produtos e serviços que interessam ao banco com vista de desenvolvimento do Nordeste. Mas também produtos e serviços bancários, novas plataformas, produtos de nicho, que ajudam a gente a desenvolver melhor a nossa estratégia de mercado. Então, não são, eu entendo assim, fintech não é concorrente. Fintech está ajudando o banco, a indústria a se recriar. Excelente. Estão absorvendo a filosofia das fintechs dentro da empresa. Né? E são fornecedores e são parceiros. Perfeito. Ótimo. Muito legal. Na mesma linha, então, Pablo, tá? Eu sei que a IT aí está virando um hub de cloud aqui, então, efetivamente, o cloud computing está virando o core business da IT. Né? Mas qual foi o motivador da IT de acabar adotando essa tecnologia especificamente para fazer a infraestrutura que vocês estão montando? Né? Antes de tudo, dar um alô para todos os colegas da ITIS que estão aí na plateia, na figura do Osman, falou que é o filho do Pablo, né, o projeto da ITIS, mas é do Osman também, certo? Então, ele estava nas trincheiras junto comigo, e se eu sou o pai, o Osman é a mãe, né? Então, dito isto, e sintam-se todos os colegas da ITIS abraçados, que tem vários aí na plateia. Olha, primeiro, a gente adotou essa tecnologia muito focado também na herança que o governo do Estado tem, a tecnologia Red Hat em particular, né? Muito focado na herança que o governo do Estado do Ceará tem na filosofia do software livre. Né? Nós temos um decreto estadual que obriga como priorização a aquisição de software livre, e já tínhamos padronizado várias plataformas dentro do governo em cima de Red Hat, que é o que, em termos de software livre, foi entendido pelo governo do Estado como o melhor para o enterprise. E isso nos fez seguir um caminho natural de quando a gente foi migrar para a nuvem, né, usar ferramentas Red Hat. Em particular porque a estratégia de containerização que a Red Hat aborda, aí falando aí de OpenShift e até subsidiariamente também do CloudForms como uma forma de orquestração de negócio, ela se enquadrava muito com a lógica que nós precisávamos, porque nós desenvolvemos um modelo jurídico novo para a nossa política de nuvem computacional. Hoje, no governo do Estado do Ceará, existe uma política de Cloud First. É proibido comprar artefatos de data center, servidor e todos os etc. que dizem respeito a data center. Existe, obviamente, um caminho de exceção para casos excepcionais mesmo, mas a lógica é tentar fazer na nuvem em primeiro lugar. E essa lógica, ela necessitava de alguns critérios que dizem respeito ao próprio direito administrativo, porque nós, da iniciativa pública, somos mais engessados do que a iniciativa privada. A gente tem que prestar contas com uma série de diretrizes e princípios que, no fim das contas, é uma forma do governo prestar contas para a sociedade, né? E, dentro desses princípios, nós precisávamos muito fortemente da abolição completa do vendor lock-in. Nós não podíamos ficar presos a um determinado provedor. Isso para a nuvem é uma coisa, às vezes, desafiadora. Você talvez às vezes as pessoas ignoram, mas assim, fazer o upload da sua aplicação para a nuvem é muito barato. Agora, fazer o download, aí, meu irmão, é sofrimento, é custo, certo? E isso é só um exemplo, só uma faceta de como, às vezes, soluções de nuvem, por conta justamente da facilidade que elas trazem, elas criam mecanismos, modelos de negócio que te deixam um pouco preso. Começa a dificuldade em saber como comparar os modelos de nuvem. É isso? Cada nuvem é um universo em particular. Se você ver os documentos do Tribunal de Contas da União, eles têm um relatório muito bom a respeito de soluções de nuvem, eles basicamente chegam à conclusão que não dá para comparar. Certo? É incomparável. Né? Cada nuvem é uma nuvem. Então, a gente precisava de uma forma de parametrizar isso, até porque nós precisávamos licitar, né? Precisávamos usar compras públicas para fazer a aquisição, porque a proposta da ITIS era resolver este problema
que todo mundo estava encontrando, de entrar no mundo da nuvem no setor público, né? De ter como proposta de valor a tranquilidade para os gestores públicos, inicialmente no governo do Estado, mas depois em outros segmentos, em outras esferas também, no governo federal, viu? E essa proposta de valor de entregar tranquilidade na contratação de nuvem, certo? Tinha que resolver justamente essa independência que nós encontramos tecnicamente em cima do OpenShift, em cima da containerização. Porque a containerização nos dava uma flexibilidade, certo? Que nenhuma outra estratégia permitia, no caso da lógica do governo do Estado. Obviamente que containerização depende muito de estratégias como microserviços, para que ela realmente tenha os seus benefícios, mas a gente conseguiu, dessa forma, parametrizar as coisas com uma independência necessária para esse modelo. Obviamente o modelo é muito mais amplo, a gente pode conversar aqui sobre ele, mas ele permitiu que nós tivéssemos uma proposta de intermediários, né, de executores dessa parte de meio de campo para a entrada na nuvem dos diversos órgãos do Estado, inclusive auxiliando com estratégias como essa, de migração para microserviços, não obviamente fazendo em si, mas dando todas as diretrizes e os passos arquiteturais necessários. Isso é realmente onde a gente encontrou, principalmente no universo Enterprise para software livre. Paulo, aproveitando aí, eu já emendo uma segunda pergunta. O processo de credenciamento da IT, sendo uma empresa pública, enfim, conta um pouco mais sobre isso. Bom, o credenciamento, primeiro, nós vimos o seguinte, não dava para licitar. Licitar é muito complicado porque licitar, mesmo em ata de registro de preço, licitar nuvem, isso a gente estudou todos os modelos de contratação pública do mundo, não foi só daqui do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de conversar com todos os provedores de cloud computing que estão atuando no Brasil e recebemos input de todo mundo, então a gente viu como é que estava sendo feito o chamado procurement, né, que é a contratação pública, em todo o mundo, certo? E a gente viu que todos os órgãos do mundo todo, públicos, eles tinham uma tendência de seguir uma linha baseada em cenários, que era a linha que ainda tinha sido muito mais, digamos, aceita. O que é? Eu tenho uma aplicação X, ela representa um cenário, certo? O que é que eu preciso de nuvem para dar subsídio? Essa é a minha aplicação X. E aí aquele cenário era licitado, certo? Mas mesmo no cenário, era muito difícil, porque às vezes você estava comparando tomate com laranja, né? E aí você não tinha uma noção de ganho. E aí quem é que ganhava com isso? Quem ganhava com isso eram os intermediários, as empresas que ficavam entre o real provedor de nuvem, entre a Amazon, entre a Microsoft, entre a Oracle, e o cliente final, que seria o governo do Estado. E essas pessoas que acabavam gerando um custo adicional, porque não duvidem, né? Não duvidem disso. Quando tem risco, a tendência é ele ser compensado no aumento de preço. E aí era isso. O risco de não ter certeza exatamente da infraestrutura de nuvem que vai ser necessária era gerado num preço mais caro, e aí a nuvem acabava se tornando, digamos, de certa forma, não valendo a pena, né? E isso fez com que nós fizéssemos um modelo de credenciamento. O que é o modelo de credenciamento? É uma forma de contratar que não é uma licitação. É um processo de homologação técnica de vários provedores, na verdade, de todos os provedores, certo? Onde nós encontramos uma parametrização baseada no caso concreto em relação ao custo da solução, que a gente chama de complexidade técnica. Tem um cálculo que a gente pode ver no edital, certo? E essa complexidade é avaliada em cada caso concreto. Principalmente porque a ETIC se propunha como o broker, o intermediário. Então ela não tinha como depender de um cenário fixo. E aí nós montamos esse modelo, foi bem aceito, e a única forma da gente conseguir realmente ter, primeiro, credibilidade no modelo, certo? E segundo, ter realmente a capacidade de operacionalizar esse modelo. Porque, veja bem, não é contratar um provedor de nuvem, é contratar todos. A diferença do credenciamento é essa. Ele não tem uma licitação justamente porque não tem competição, porque todos vão ser contratados. Em cada caso concreto, a gente seleciona a melhor opção de acordo com os parâmetros objetivos. Então, para eu arcar com esse desafio, a única forma é ter uma estrutura de orquestração extremamente robusta para a Enterprise, que permitisse
não só resolver um problema de um cliente, nem meu problema interno, mas responder pelos problemas de todos os clientes do governo do Estado e eventuais governos externos, clientes externos. Então, a solução da Red Hat nos permitiu isso. Perfeito, obrigado, Paulo. Bem, uma situação de ganha-ganha. Continuando, Oscar, falar sobre bancos. Bancos, né, tradicionalmente bem conservadores, né, bastante alheios a essas mudanças que a gente tem visto. E até legal o que você falou, né, trazer o espírito de fintech dentro, exatamente para você tirar um pouco, né. Quando a gente começa a falar de cloud, a gente está falando de disponibilização rápida, elasticidade, redução de custo, é só vantagem. O problema é que existem os casos concretos. Certo? E todo banco tem o que as pessoas chamam, no geral, de legado. São legados importantíssimos, cargas enormes. Por exemplo, só a título de exemplo, diariamente, na janela de processamento noturno nossa, a gente roda em torno de 5.000 programas. Dentro de uma janela extremamente curta, eu tenho que entregar saldo às 7 horas da manhã para as agências funcionarem. Posso mudar isso? Posso. Mas a que custo? E quanto tempo isso? Quanto vai me custar um refactoring, por exemplo, de uma aplicação que foi feita há 20 anos atrás? É possível. Esse é um dos problemas mais graves desses cenários novos de estratégia de cloud e novas tecnologias. É você adaptar o que você tem de legado, que não funciona, nem em plataformas... Não dá. E, assim, é uma decisão que é estratégica a cada momento. Em cima de cada aplicação. Então, esse é o grande problema, sabe? Que os bancos, não falo do Banco do Nordeste, falo de todos os bancos. O que é que se faz? No CIAB eu falei um pouquinho sobre aproveitamento do legado do mainframe na construção, na apresentação de serviços novos, microserviços, que seja. Pois muito bem. Claro que se eu aproximo essas plataformas tecnológicas, essas antigas, do tipo mainframe, por exemplo, com tecnologias embarcadas, como web services, e alguém possa não conhecer, mas o SIX, por exemplo, rodando com algum tipo de implantação para microserviço. Então, estou adequando uma estratégia antiga de entrega de serviço às novas necessidades. Eu posso minorar essa situação. Eu posso aproximar, por exemplo, novas aplicações e novos serviços que estou oferecendo ao público do meu legado, sem precisar estar modificando substancialmente a forma como eles funcionam. Mas é um problema que ainda não foi resolvido. Isso gera a falsa impressão de que o banco não está pensando em tecnologia. Pelo contrário, o desafio que se impõe, que está imposto para a gente, está fazendo com que todos nós pensemos dia após dia como é que a gente vai entregar esses serviços antigos, em plataformas antigas, nesses novos paradigmas, considerando agilidade, o novo cenário competitivo, etc. É isso. Essa discussão, inclusive, que a gente vê muito de fintech versus, né, empresas tradicionais, acho que vem nesse encontro. Porque, efetivamente, as fintechs não têm esse legado todo. Então, fica muito mais fácil de você sair criando coisas novas. E o grande paradigma está passando exatamente isso. Como manter os serviços antigos, com a infraestrutura antiga, tá? Não vou sair mudando tudo que é inviável, né? E conviver tudo isso ao mesmo tempo. Deixa eu dar um exemplo do que ele está dizendo, para vocês verem como ele está dizendo a verdade. Na ITIS, um dos primeiros cases que a gente fez foi a migração da folha de pagamento do Estado para a nuvem, certo? Hoje em dia, nós temos todos os sistemas da CEPAG, não somente a folha de pagamento da Secretaria de Planejamento, rodando em nuvem pública, com garantias de segurança e todo o processo de orquestração, bilhetagem, tudo bem direitinho, e ninguém sabe, ninguém sentiu, melhorou, né? Só que isso não foi automático. Nós estamos falando de um sistema moderno, para a web, com todas as arquiteturas modernas, recentíssimas, linguagem de programação recente, tudo lindinho, bem diferente do legado que você tem. É um legado não tão legado, né? Quanto tempo a gente levou para migrar o sistema da CEPAG? Um ano? 6 meses ou 1 ano, né? Isso porque quando a gente começou a gente achou que ia ser automático, certo? Só para vocês verem que não é tão simples. A nuvem realmente traz uma mudança de paradigma grande, né? Não se pode pensar só na infraestrutura, tem que pensar no ciclo completo de desenvolvimento. Só para complementar, coloca ainda mais um temperinho nessa história aí. No meio do ano, o Bradesco lançou o Next.
verdinho. Foi linda, a apresentação foi uma coisa de... Você parava para ver no stand lá, era uma torre enorme, toda de verde, e uma banda lá dentro tocando, coisa mais incrível do mundo. Show, total. Cara, você não vê nenhuma estratégia mais agressiva de marketing do Nexi nesses últimos tempos. Eu não sei se é estratégico, eu não sei se é porque existe algum problema. Claro que existe. Separar o banco tradicional do banco novo é muito difícil. Perfeito, obrigado. Complementando, Auler, você está falando aí muito sobre, né, a tecnologia de serviços, containers, etc. Né? Como vocês estão prevendo a convivência, né, do tradicional, virtualização tradicional com containers? Vocês estão fazendo rodar um no outro, são ambientes distintos? Como é que você está montando essa... Na verdade, esse convívio, como o Oscar colocou bem em papo também, do legado com o novo, para mim é o grande desafio de todas as organizações que têm mais tempo, né? Então, instituições financeiras, a Cefaz também se encaixa nisso aí. A gente tem sistemas lá rodando que rodam na mesma plataforma há 25 anos. E tem sistemas que nasceram há 3 meses. Então, aí, como é que a gente vai conviver isso aí? A gente sabe que com a ideia dos microserviços, que eles poderiam rodar nos containers novos, que eu não precisaria, a rigor, nem de máquina virtual. Talvez até fosse até melhor para poder utilizar mais ainda o poder de processamento das máquinas do barómetro que eu tenho lá. Mas a linha da gente, pelo menos nesse momento que a gente se encontra agora, rapaz, vamos tentar preservar o máximo o que eu tenho. A gente já tem uma miríade de plataformas de tecnologia, desde Natural Database, que tem 30 anos, até agora, a C# entrando agora com outras tecnologias novas que a gente está usando. Então, tentar migrar o antigo para o novo, para a gente é um desafio, mesmo que eu não utilize essas tecnologias mais novas. Então, a gente está, só para colocar um exemplo, esse exemplo que o Pablo colocou eu acho muito legal, mas tem a gente iniciou um processo de downsize na Cefaz em 2006, até hoje nós não terminamos. 2006. Assim, é porque não teve patrocínio, é porque teve problema de tecnologia, não é. Eu acho que o Pablo e o Oscar colocaram muito bem isso aí. Quando você tem um legado que realmente é um legado do qual a organização depende para funcionar no seu dia a dia, para você mover ou você migrar, é muito difícil. Então, a ideia da gente realmente ter ambientes distintos, vamos continuar tendo máquina virtual, todo o parque da Cefaz, tirando unidades remotas, está praticamente 100% virtualizado, salvo alguns appliances que tem. Então, a ideia da gente é ter microserviços rodando em containers e máquinas virtuais, vamos aprender com eles como realmente a gente vai poder tirar mais benefícios deles, e aí esse aprendizado aqui, para mim, futuramente vai nos nortear melhor sobre o que a gente vai fazer para poder utilizar melhor, para poder ter um convívio melhor desses dois mundos, tá? Mas esse aí tem sido o grande desafio da gente, então convívio passado com o presente e o futuro. Estão consolidando, né, colocando a casa em ordem, absorvendo as novas tecnologias. E aprendendo, eu diria, principalmente, sendo bem realista, estamos aprendendo, para daí com a maturidade a gente vai ter uma decisão mais definitiva sobre o rumo para essa nova tecnologia. Como vocês estão tomando essa decisão de quais aplicativos vão migrar para containers, quais vão manter do jeito que está, quais vão reescrever? Chegaram a fazer um estudo? Como é que vocês estão tomando essa decisão? Ainda não, para ser bem sincero, assim, a gente tem um direcionamento, o Pablo colocou isso aí também, o governo saiu com uma diretriz para utilizar a nuvem dentro da Cefaz, ano passado também a gente saiu com a diretriz para poder entrar na nuvem, colocamos um sistema já no ar esse ano rodando na nuvem, isso aí abriu um mundo, assim, como se você conhecesse, caramba, tem tudo isso aqui para poder aprender e utilizar e ter potenciais mudanças disso aí. Junto com esse mundo vieram containerização, veio microserviço, veio API, vieram muitas coisas. Então, na verdade, sendo bem sério, a gente está assim, opa, tem um monte de coisa que a gente tem que se preparar para isso aí, vamos descobrir cada um deles, e aí depois que a gente experimentar, bem na linha realmente prática, a gente experimentar cada um deles, aí a gente vai ter um norte mais claro. Hoje em dia a gente está principalmente aprendendo. Excelente. Oscar, né, você falou aí sobre culturas novas, né, tecnologias novas sendo adotadas. Né? Especificamente do open source, você tem ainda algum preconceito de utilização disso ou já é uma ponte que já foi passada? Não, por hipótese alguma. Na realidade é o seguinte, o desafio nosso hoje em dia é incorporar essas tecnologias novas, adquirir de maneira correta, mas num paradigma diferente. Qual é o paradigma? O paradigma assim, serviço. Quanto mais serviço, melhor. Eu não quero mais, na concepção do banco, em todos os bancos, todas as empresas, pagar por licenciamento é muito doloroso, é duro demais. Você gerar um dispêndio de 20, 25, 30 milhões de reais por um período de contrato de 3 anos,
em cima de nada, desculpe, em cima de nada, porque nós estamos adquirindo somente o direito de utilização. Eu não estou garantindo a utilização de nada. Mais ainda, impõe a gente uma dificuldade enorme, que é a dificuldade de medição de consumo. Porque sem ter essa informação, também não sei a priori quanto contratar a cada momento. Então, esse problema ele tem sido imposto para a gente de uma maneira cada vez mais forte. O modelo de subscrição, ele iniciou esse processo de discussão. No início, a gente era um pouco mais restrito a esse tipo de modelo por uma série de questões. Havia um certo preconceito, principalmente em empresas muito estabelecidas, de que nesse modelo de subscrição você não teria um apoio técnico adequado, no momento adequado, certo, competente. E aí, esse tipo de discussão, ela começou no governo federal inteiro. O SERPRO, inclusive, tomou algumas iniciativas. No banco sempre foi muito refratário a esse tipo de iniciativa. Recentemente, quero falar de 5 anos, a gente começou a utilizar de maneira pontual e para casos específicos algumas licenças de Red Hat, já no modelo de subscrição, porque a gente acredita muito na necessidade do apoio da indústria, o apoio competente da indústria, para a gente manter esse tipo de plataforma funcionando. Isso numa linha de sistemas operacionais. Mais tarde, depois, algumas decisões sobre sistemas críticos para esse tipo de ambiente, por conta da confiança que a gente adquiriu na empresa e na plataforma. E hoje em dia a gente tem esse tipo de subscrição até num ambiente mainframe, até em plataforma centralizada. Então, de tal maneira que não existe o tal do preconceito mais. A gente está migrando para algumas ferramentas de servidores de aplicação, de BOSS, por exemplo, entrando em alguns pontos importantes. E agora, eu acho que a grande substituição, essa que a gente está esperando realizar e que ainda não está sendo possível por algum motivo, em função principalmente do legado de aplicações, é a utilização desse tipo de plataforma em dispositivos de usuário. Que eu acho que seria a última estratégia nossa. A gente não conseguiu ainda fazer nenhum tipo de planejamento, adequação do que existe, do ponto de vista principalmente de aplicação. Tudo se remete ao legado. Já finalizando, Pablo, vamos lá. Você falou muito sobre containers, né? Como você vê a plataforma de containers, né? Como é que a plataforma de containers vai agregar valor ao serviço que vai estar fazendo os seus clientes? É ela que é a fórmula mágica para você conseguir ser um broker de várias clouds? Como é que se gera? Não existe bala de prata. Com certeza não. A primeira coisa que nós descobrimos, quando a gente vai montar um plano, a gente monta pensando que existe bala de prata, que a gente tem que ter um norte, obviamente, né? A gente monta com conceitos e a gente vai moldando e amadurecendo esse plano quando a gente vai construindo e executando o plano, né? Eu sou também agilista e acredito muito que o planejamento deva ser feito na medida do necessário para a gente poder dar o próximo passo, e a gente tem que aprender a amadurecer rápido para dar o segundo passo, depois o terceiro passo, e assim vai. E, obviamente, isso nos chamou muito a atenção desde o início, a containerização, mas a containerização depende de uma mudança grande de paradigma, né? Nós precisamos de aplicações mais enxutas, nós precisamos de estratégias como o microserviço, porque justamente, se você não tem isso, você não tem a grande flexibilidade que é a elasticidade horizontal, aliás, a escalabilidade horizontal, que é a elasticidade. E isso é fundamental para você realmente extrair o valor da nuvem, né? Mas o que a gente resolveu concentrar na estratégia de negócio da ETIS como ponto-chave? Focar, e isso é para qualquer lógica, para a lógica de mudança de assinatura, de subscrição vindo de licenciamento, para a lógica de nuvem e para determinadas outras, e talvez até para a sua estratégia de microserviço, que é o quê? Tentar entregar um valor que é a redução do custo da não utilização para os nossos clientes. O objetivo da ETIS, inclusive isso está um pouquinho no DNA da ETIS, né? Muita gente reclama, a ETIS começou como prestadora de telecomunicações, mas muita gente reclama da forma que a ETIS cobra pelos seus serviços.
Normalmente a gente contrata um link de 1 GB e tá beleza, né? E aí paga, sei lá, 30, 40 mil reais, dependendo do provedor, por mês. A Etice, ela não cobra desse jeito, né? Ela cobra pelo que você utiliza. Se o preço da Etice está caro ou está barato, é outra discussão, viu, Aula? Né? Mas o fato é que nós temos em nossa essência, na nossa essência de oferta de valor, que o custo da não utilização é o principal custo, porque é justamente aí que a gente tem muita margem para superar a crise, muita margem para superar recursos escassos. Container traz muito isso, certo? É uma das estratégias mais bacanas para diminuir o custo de não utilização, obviamente, dadas as premissas técnicas que a gente discutiu. Você tem que amadurecer todo o seu ciclo, e aí a mudança para DevOps é fundamental, porque você tem todo o ciclo de desenvolvimento e produção integrados. Mas não só isso, né? A própria, outras plataformas que a própria Red Hat também nos ofereceu, como o CloudForms, permitem que a gente tenha, numa lógica de negócio, também a entrega da redução do custo da não utilização, né? Obviamente, isso fica muito mais simplificado quando eu tenho que mover um container, muito mais do que eu tenho que mover toda uma máquina virtual já estamentada. Fica simples, fica literalmente um copy and paste. E quando nós podemos, até mesmo para situações onde não necessariamente seria um container, certo? Nós temos usado com sucesso a estratégia de containerização justamente por causa do lock-in que é evitado e da flexibilidade que gera. E aí nós temos entregado com isso redução do custo da não utilização. Então, é preciso entender a solução para justamente não transformar aquilo naquilo que ela não é, certo? Mas ela realmente traz um salto, um ganho que nós não tínhamos antes. Quer dizer, você já está usando o container para construir uma abstração maior da sua estrutura e até implementação de um novo modelo de negócio, como você chegou a comentar, né? Cobrar como utilities, né? Conforme... E é uma tendência que a gente vê cada vez mais, todos os nossos clientes, enfim, a gente vê o mercado todo partindo por aí, né? Você consumir enquanto você está efetivamente usando e não pagando upfront. Finalizando, na verdade, vou fazer só uma última pergunta, Aura, se me permite, a gente vai encerrando então. A gente falou muito sobre processos, né? O Pablo estava comentando, os caras também, né? Como você está adequando os processos e aculturamento das equipes, né? Com a mudança de abordagem para DevOps, isso? Eu diria que esse aí, para a gente que trabalha no setor público, é o maior desafio. Então, não é ferramental, não é conhecimento, não é entender as tecnologias, é a questão da cultura. Então, por exemplo, a gente estava discutindo recentemente lá a necessidade da gente ter maior agilidade no processo de poder entregar mais rápido para o cliente. A gente teve uma iniciativa da gente, dar mais autonomia para algumas equipes poderem mexer no ambiente de produção. Mexer no seguinte sentido: ele sobe a instância, ele para a instância, ele reinicia a instância. Isso é uma inovação lá para a gente, porque o ambiente de produção normalmente é controlado por uma equipe de produção. E aí foi interessante que eu estava falando com o líder da equipe, o pessoal está aqui, o Fernando, ele me falando que quando a gente deu essa liberdade, a própria equipe de desenvolvimento, que ela é responsável por fazer atualizações, o cara não queria chegar, apertar no botão para poder subir aquela nova instância e parar. Olha que coisa estranha, entendeu? É uma coisa icônica. Então, para mim, esse é o melhor exemplo de como a cultura é difícil. Ele falou, não, eu não. Cara, mas tu acha que eu faço o quê quando eu coloco uma nova versão? Eu faço exatamente isso. Eu só pego e aperto o botão. Agora, você pode apertar sem precisar abrir um chamado para mim, sem esperar que eu fique isso. Mas, enfim, isso aí é um exemplo pequeno e localizado para mostrar como essa mudança de cultura é algo realmente difícil. Então, primeiro, o que eu coloco muito, assim, tem um comitê gestor de TIC, onde participam gestores lá, onde a gente primeiro tem que convencer os gestores disso aí, que eles têm que comprar a ideia e dizer, olha, cada vez mais a gente vai trabalhar na linha de empoderamento. As pessoas têm que ter o poder de fazer aquilo que elas são capazes de autonomia. E, claro, também assumir a responsabilidade por isso aí. Porque a gente tem que fazer isso de forma responsável para que isso não prejudique a instituição. Mas esse trabalho de mudança cultural, de dizer, você tem condições de fazê-lo, eu estou colocando isso num ambiente controlado e você vai poder fazer sem ter um prejuízo. Isso a gente está trabalhando aos poucos, falando com cada um. Seja na linha, como eu falei, de estar mexendo no ambiente de produção nesse sentido, seja na linha dele ter mais acesso a algumas tecnologias e informações que ele está muito acostumado a pedir para alguém ficar esperando. É cômodo isso, né? É muito cômodo. Eu peço uma informação e fico esperando. Não, vai lá e veja a informação, analisa automaticamente o dashboard e conclua com isso aí.
Mas aí, sendo bem franco, é gestão de pessoas. É um trabalho da gente chegar e mudar que, olha, a onda está vindo, vamos acompanhar a onda, porque se você quiser resistir, ela vai te derrubar e vai tomar um caldo, entendeu? Então vamos acompanhá-la. A linha é essa. Excelente. Pessoal, muito obrigado. Aula, Oscar, Pablo, obrigado pela presença. Foi muito enriquecedor aí.